O milionário convidou a faxineira negra de brincadeira. Ela chegou como uma diva e todos ficaram em choque absoluto quando descobriram quem ela realmente era. O salão principal da mansão Blackwood, em Beverly Hills, explodiu em risos maliciosos quando Victoria Sterling desceu a escadaria de mármore usando um vestido que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas presentes. Não era riso de admiração, era pura zombaria cruel. Vejam quem decidiu aparecer. Richard Blackwood sussurrou para seus convidados, erguendo sua taça de champanhe Dom Perignon. Nossa querida faxineira Victoria tinha 35 anos e nunca imaginou que um dia pisaria naquele salão de baile como convidada, mesmo que fosse uma brincadeira. Por 2 anos ela limpou cada centímetro daquela mansão sempre invisível, sempre silenciosa, observando aqueles ricos se tratando com mentiras ensaiadas enquanto a tratavam como mobília. O convite havia chegado 3 dias antes, entregue com um sorriso cruel que ela conhecia muito bem. Bem gala beneficente no sábado, Richard disse, entregando a ela o envelope dourado. Código de vestimenta elegância máxima. Você certamente tem algo adequado no seu guarda-roupa, não é? O riso dos amigos dele ecoou pelo corredor. Era uma armadilha óbvia, uma tentativa de humilhá-la publicamente, de colocá-la em seu devido lugar diante da alta sociedade da Califórnia. Richard até convidou repórteres sociais para documentar o que ele chamou de um momento educativo. Vamos fazer uma aposta, disse Richard para sua esposa Helena, enquanto Victoria passava o aspirador no dia anterior. US 100 mil. Ela não tem coragem de aparecer, e se aparecer, será entretenimento da noite. Helena riu maliciosamente. Você é terrível, Richard. A coitada provavelmente aparecerá com algo emprestado e se sentirá tão deslocada que irá embora em 15 minutos. Mas Richard Blackwood não sabia duas coisas fundamentais sobre Victoria Temps. Primeiro, ela tinha crescido em salões como aquele muito antes de ter que limpá-los para sobreviver. Segundo, algumas tempestades não destroem, elas apenas ensinam a dançar na chuva. Enquanto ela caminhava pelo salão sob os olhares zombeteiros, Victoria mantinha a postura ereta e o olhar sereno como alguém carregando segredos que poderiam virar aquele mundo de cabeça para baixo. Seus passos eram certamente calculados, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia longamente ensaiada. Meu Deus, ela realmente gozou, sussurrou Patricia Weston, esposa de um senador, para sua amiga. E veja como ela está vestida. Onde ela conseguiu aquele vestido? Ela provavelmente o alugou e pagará em 10 parcelas, respondeu Vivian Chambers, filha de um magnata do petróleo tentando disfarçar sua própria insegurança com crueldade. Que patético! O que nenhuma daquelas pessoas sabia era que Victoria não havia comprado, emprestado ou alugado aquele vestido. Ela simplesmente voltando ao seu próprio passado para recuperá-lo. Um passado que Richard teria feito qualquer coisa para apagar se soubesse que existia. Richard se aproximou dela, seu peito estufado de arrogância, cercado por seus amigos bilionários. Sua confiança estava altíssima. Afinal, ele havia orquestrado isso como uma demonstração pública de poder e controle social. Victoria, que surpresa agradável! Eu nunca duvidei que você viria. Afinal, quando uma pessoa como você recebe um convite para um evento como este. Uma pessoa como eu, Victoria repetiu sua voz calma, cortando o ar como seda afiada. Vamos, Richard, termine sua frase. Por um momento microscópico, algo em seu tom fez Richard hesitar. Havia uma firmeza ali que não combinava com a mulher submissa que ele conhecia dos corredores da mansão. Mas a arrogância rapidamente tomou conta novamente. Bem, você conhece alguém que normalmente não frequenta esse tipo de ambiente. Você deve estar se sentindo bastante intimidada por toda essa elegância. Victoria sorriu, não um sorriso submisso ou nervoso, mas algo perigosamente sereno que fez alguns convidados próximos pararem de rir instintivamente. Intimidada, ela repetiu suavemente, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que fez Richard dar um passo para trás sem perceber. Não, Richard, eu estou me sentindo exatamente onde sempre pertenci. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para a atmosfera da festa mudar completamente. Havia algo na maneira como Victoria falava, na maneira como ela se movia, na maneira como ocupava o espaço que desafiava todas as expectativas que aquelas pessoas tinham sobre quem ela deveria ser. Richard pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Bem, eu espero que você aproveite a noite. Tenho certeza de que será educativo para você.
Oh, tenho certeza de que será educativo para todos nós. Victoria respondeu, seu olhar lentamente passando pelo grupo de convidados como se catalogasse cada rosto para uso futuro. Se você está gostando desta história de reviravoltas e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que as pessoas privilegiadas não sabiam era que Victoria carregava consigo um segredo tão explosivo que transformaria aquela noite de humilhação planejada na maior lição sobre preconceito e subestimação das pessoas que Beverly Hills já havia testemunhado. Richard estava se divertindo mais do que imaginava que Victoria não tinha fugido envergonhada, como ele esperava. Ela permaneceu lá com aquela postura estranhamente confiante que estava começando a incomodá-lo de uma forma inexplicável. Pessoal, Richard anunciou em voz alta, batendo uma colher de prata contra seu copo de cristal para chamar a atenção de todos os convidados. Gostaria de apresentar nossa convidada especial desta noite, Victoria, nossa dedicada faxineira. Risadas ecoaram pelo corredor como ondas cruéis. Flashes de celulares começaram a piscar enquanto socialites tiravam fotos para postar em suas redes sociais com legendas sarcásticas. Richard Helena murmurou ao lado dele, demonstrando preocupação. Você não acha que está sendo um pouco cruel? Cruel. Richard riu alto. Estou dando a ela a oportunidade de uma vida. Quando mais alguém como ela teria a chance de comparecer a um evento como este, Victoria ficou imóvel no centro da sala, todos os olhos fixos nela. Mas em vez do constrangimento que eles esperavam ver, havia algo desconcertante em sua expressão, uma serenidade que parecia vir de alguém que já havia enfrentado tempestades muito piores. Patricia Weston se aproximou com seu grupo de amigas, todas com sorrisos venenosos. Victoria, querida, diga-me quanto tempo você levou para escolher aquele vestido. Deve ter sido tão desafiador encontrar algo adequado. Na verdade, Victoria respondeu com uma calma que fez Patricia hesitar. Este vestido tem muita história especial. Pertencia à minha mãe. A mãe dela, Vivian Chambers, riu maliciosamente. E onde a mãe dela conseguiu um vestido daqueles em algum brechó chique? Victoria sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Minha mãe usou este vestido da última vez que esteve em um salão de baile como este. Isso foi há 20 anos, quando ela ainda era Victoria Tempest Blackwood. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas pararam de falar, percebendo que algo importante estava sendo dito. Richard, que estava rindo com seus amigos próximos, virou-se lentamente. O que você disse, Blackwood de Tame? Victoria repetiu, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. É engraçado como algumas pessoas escolhem esquecer convenientemente sua própria história familiar. O rosto de Richard começou a empalidecer. Helena instintivamente agarrou o braço do marido, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Você está delirando, Richard disse, mas sua voz saiu menos firme do que ele pretendia. Eu não sei em que jogo você está brincando, mas isso não é um jogo, Richard. Victoria deu um passo em direção a ele e vários convidados instintivamente recuaram. É história, nossa história. A história que você tentou apagar quando decidiu que era mais conveniente fingir que certas pessoas da nossa família nunca existiram. As câmeras dos celulares continuaram gravando, mas agora por um motivo completamente diferente. Sussurros começaram a se espalhar pela sala como fogo. Helena puxou Richard pelo braço. Do que ela está falando? Ela está mentindo, respondeu Richard, mas suas mãos tremiam levemente. Ela é uma funcionária perturbada tentando chamar atenção. Victoria enfiou a mão na pequena bolsa e tirou um objeto que fez vários convidados suspirarem. Era um anel, não qualquer anel, mas o anel de noivado tradicional da família Blackwood, gravado com o brasão da família e apresentando a distinta safira azul que havia sido passada de geração em geração. Este anel, disse Victoria, segurando-o para todos verem, foi dado à minha mãe por seu pai, Henry Blackwood. Meu avô, o homem que você disse aos seus filhos, morreu sem ar. Richard estava visivelmente abalado. Onde você conseguiu isso? Como ousa roubar? Victoria riu, mas não havia humor no som. Richard, você não pode roubar algo que é seu por direito de nascença. Patricia Weston, que estava observando boquiaberta, sussurrou para sua amiga. Meu Deus, você acha que ela está dizendo a verdade? Impossível, Vivian murmurou, mas sua voz não soava mais tão confiante. Richard teria nos contado se tivesse um primo. Victoria ouviu o sussurro e se virou para eles. Primo? Não, querida, eu não sou prima do Richard. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Richard. Sou sua meia-irmã. A sala explodiu em murmúrios e exclamações abafadas. Richard parecia como se tivesse sido atingido por um raio. Isso é ridículo, ele gritou, mas sua voz falhou. Meu pai nunca! Você está inventando isso. Henry Blackwood teve um caso com minha mãe, Isabella.
Por 5 anos, Victoria continuou implacavelmente. Ela era a professora de piano da família. Quando ela descobriu que estava grávida de mim, seu pai prometeu cuidar de nós e ele cumpriu a promessa até morrer. Helena agora tinha uma mão sobre a boca, olhando entre Victoria e Richard como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Você, Victoria, disse apontando diretamente para Richard, decidiu que seria mais fácil fingir que nunca existimos. Você cortou nossa mesada, vendeu a casa que seu pai comprou para minha mãe e nos deixou na pobreza absoluta. Eu não tinha obrigação com Richard, começou, mas Victoria o interrompeu. Você não tinha obrigação de cuidar da família do seu pai. Filosofia interessante considerando que você herdou 100 de uma fortuna que deveria ter sido dividido entre nós. O peso das palavras de Victoria estava lentamente afundando nas mentes dos convidados. Vários começaram a se afastar de Richard como se a proximidade física pudesse contaminá-los com um escândalo. Prova! Richard disse desesperadamente. Qualquer um pode inventar uma história e inventar um anel. Victoria sorriu novamente, e desta vez havia algo predatório em sua expressão. Oh, Richard, você realmente acha que eu vim aqui sem provas? Ela pegou o telefone e fez um gesto para alguém perto da entrada. Eles podem entrar agora. Cada nova humilhação de Richard apenas alimentava algo dentro de Victoria que ele não conseguia entender. Uma força silenciosa que crescia em proporção direta à injustiça que ele tentava impor. O que aquelas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença. E Victoria havia passado 20 anos aprendendo exatamente como cobrar cada centavo de uma dívida que transcendia dinheiro. 3 pessoas entraram no salão naquele momento que mudaria a vida de todos os presentes para sempre. A primeira foi Diane Morrison, a jornalista investigativa mais respeitada de Beverly Hills. O segundo foi David Chan, um advogado especializado em direito sucessório. O terceiro fez Richard Blackwood cambalear como se tivesse levado um soco no estômago. Dr. Hamilton, murmurou Helena, reconhecendo o médico particular da família. O que o senhor está fazendo aqui? Dr. Hamilton, que tratou Henry Blackwood durante os últimos anos de sua vida, caminhou até o centro da sala. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Há 20 anos fui forçado a assinar uma certidão de óbito falsificada. Henry Blackwood não morreu de causas naturais. Ele foi lentamente envenenado com arsênico ao longo de meses. O salão irrompeu em gritos abafados. Diane Morrison levantou a mão. Por favor, mantenham seus celulares longe. Esta é uma confissão oficial sendo gravada para fins legais. Richard estava visivelmente suando desesperado. Você está louco, Hamilton. Meu pai morreu de problemas cardíacos. Seu pai descobriu sobre o dinheiro que você estava desviando da empresa há anos. Dr. Hamilton continuou implacavelmente. Ele havia alterado seu testamento para incluir Victoria e estava prestes a denunciá-la à polícia quando começou a apresentar sintomas estranhos. Victoria permaneceu em silêncio, lágrimas de alívio nos olhos. Finalmente, depois de 20 anos, alguém estava dizendo a verdade. David Chun abriu sua maleta e tirou um documento oficial. Esta amostra de sangue foi testada na semana passada por um laboratório independente. Os níveis de arsênico eram fatais. Você está inventando isso! Richard gritou, mas sua voz estava completamente descontrolada. É uma conspiração para me arruinar. Diane Morrison deu um passo à frente, Sr. Blackwood. Tenho transcrições de 5 conversas que você teve com o doutor Hamilton entre 2003 e 2004, onde você ameaçou arruiná-lo profissionalmente. Victoria finalmente falou, sua voz cortando o caos como uma faca. Richard, você não matou apenas nosso pai. Você roubou 20 anos da minha vida. Eu não matei ninguém. Richard apontou o dedo em todas as direções. Vocês estão todos mentindo. Então explique isso, disse Victoria, conectando seu telefone ao sistema de som da mansão. Uma gravação começou a tocar. A voz de Richard era inconfundível. Hamilton, você vai ficar de boca fechada sobre qualquer coisa estranha que encontrar no sangue do velho. Se você abrir a boca, eu garanto que você nunca trabalhará como um médico novamente. E quanto àquela mulher e sua filha bastarda, elas terão que se defender sozinhas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo as pessoas que haviam defendido Richard agora o evitavam como se ele fosse radioativo. Helena olhou para o marido horrorizada. Richard, você realmente fez isso 20 anos, Victoria gritou. Sua compostura quebrando momentaneamente 20 anos limpando o sangue do meu próprio pai das mãos de seu assassino. Victoria respirou fundo e recuperou sua calma mortal. Você quer saber como consegui todas essas evidências? Eu não vim trabalhar aqui por acidente. Eu me candidatei especificamente para esta posição. Eu passei 2 anos me preparando para ter acesso à casa coletando evidências.
Richard tentou uma última jogada desesperada. Mesmo que tudo isso seja verdade, não muda nada. A herança foi distribuída anos atrás. David Chan sorriu pela primeira vez. Na verdade, Sr. Blackwood, quando há evidências de assassinato, todos os bens podem ser redistribuídos de acordo com o original testamento, e temos uma cópia do testamento real de Henry Blackwood. Victoria aproximou-se de Richard, que estava encostado na parede como um animal encurralado. Você sabe qual foi o meu maior erro? Richard, foi acreditar que você mudaria sozinho. Por favor, Richard sussurrou. Toda a arrogância evaporou. Helena, as crianças, isso destruirá nossa família. Você destruiu nossa família no momento em que escolheu dinheiro em vez de justiça. Richard desabou em uma poltrona, completamente derrotado. Sua transformação de milionário arrogante em criminoso exposto levou menos de 2 horas. Victoria olhou para Richard uma última vez. Ele estava quebrado, mas isso foi apenas o começo. O que Richard não percebeu e descobriria da pior maneira possível nas próximas horas foi que Victoria havia passado anos reunindo evidências, não apenas sobre a morte de seu pai, mas sobre todos os crimes financeiros, chantagem e corrupção que ele havia cometido ao longo das décadas, tecendo uma teia de justiça tão meticulosa que sua queda seria espetacularmente completa. As 2 horas seguintes transformaram a gala mais exclusiva de Beverly Hills no maior escândalo que a alta sociedade da Califórnia já havia testemunhado ao vivo. Richard estava agora sentado no chão do salão de baile com as costas contra a parede, assistindo a sua vida inteira se desenrolar em tempo real. Diane Morrison havia conectado seu laptop ao sistema de projeção da mansão e documentos, fotos e gravações apareceram na tela gigante para todos os convidados verem. Esta é uma transferência bancária de $200 mil da conta pessoal de Richard Blackwood para o Dr. Hamilton, datada de 3 dias após a morte de Henry Blackwood. Diane narrou enquanto a imagem aparecia na tela. O memorando sobre a transferência diz: "O silêncio é ouro." Helena estava agora do outro lado da sala, o mais longe possível do marido, chorando silenciosamente enquanto processava 20 anos de mentiras. E esta Diane continuou sendo uma gravação de Richard conversando com seu contador sobre como esconder o desfalque da empresa. A voz de Richard ecoou pela sala. "Preciso que você faça os números dançarem. Se alguém descobrir que eu tirei 20 milhões nos últimos 5 anos, estou arruinada. A culpa é das flutuações do mercado, dos custos de expansão, seja lá o que for." Patricia Weston sussurrou para sua amiga. "Meu Deus, ele roubou da própria empresa." Victoria permaneceu no centro da sala, calma como o olho de um furacão, observando cada revelação destruir sistematicamente a vida do homem que havia assassinado seu pai, David Chan. Aproximou-se com uma nova pasta Sr. Blackwood. "Além das acusações criminais, devo informá-lo de que a Sra. Rita Thames está entrando com uma ação civil de $50 milhões contra você por homicídio culposo e apropriação indébita de herança 50 milhões. Richard olhou para cima com os olhos vidrados. "Eu não tenho 50 milhões. "Não", Victoria disse suavemente, "mas sua empresa vale 120 milhões e metade dela sempre foi minha por direito." Diane Morrison continuou a apresentação devastadora. "Também temos evidências de que Richard chantageou pelo menos 5 políticos locais, subornou 3 juízes e desviou fundos de caridade para contas pessoais." Cada nova revelação provocava suspiros de horror nos convidados. Pessoas que haviam chegado como amigos de Richard agora se mudavam para longe como se ele fosse radioativo. "Victoria", disse Richard em uma voz quebrada, "por favor, você conseguiu o que queria, pare com isso." Victoria deu um passo à frente e se ajoelhou na frente dele, olhando diretamente em seus olhos. "Richard, você matou nosso pai. Você roubou minha família, minha herança, minha dignidade. Você me fez limpar o sangue dele das suas mãos por 2 anos. Eu posso compensar você." Ele sussurrou desesperadamente. "Não há como compensar 20 anos de injustiça." Victoria respondeu com uma calma assustadora. "Mas há consequências." O telefone de Helena tocou. Era um dos filhos deles ligando da faculdade. "Mamãe, está tudo bem? Estão dizendo na internet que o pai é um assassino?" Helena olhou para Richard com total desgosto. "Seus próprios filhos estão descobrindo que tipo de monstro você é nas redes sociais." Richard tentou se levantar, mas suas pernas cederam. "Helena, por favor! As crianças!" "Não!" Helena gritou, silenciando a sala inteira. "Não mencione nossos filhos. Você os envergonhou para sempre." Dr. Hamilton se aproximou.
Victoria, senhorita Temps, devo informá-la que eu já contatou a polícia. Richard será preso hoje mais tarde por assassinato. Victoria perguntou: assassinato, fraude, chantagem, sonegação fiscal. Ele passará o resto da vida na prisão. Victoria virou-se para os convidados que a observavam com uma mistura de admiração e terror. Quero que todos entendam uma coisa. Eu não fiz isso por vingança, fiz isso por justiça para todas as pessoas que foram pisoteadas por homens como Richard Blackwood. Patricia Weston se aproximou hesitantemente. Victoria, nós sentimos muito, nós não sabíamos. Você sabia que eu era tratada como uma sub-humana. Victoria respondeu firmemente. Você riu, você participou. A única diferença é que agora você sabe que eu tenho mais dinheiro do que você. O som das sirenes começou a ecoar do lado de fora. A polícia havia chegado. Richard olhou para Victoria uma última vez. Você destruiu minha vida. Não. Victoria disse, levantando-se com toda a sua dignidade. Você destruiu sua própria vida no momento em que escolheu o mal. Eu apenas me certifiquei de que a verdade viesse à tona. Quando os policiais entraram para prender Richard, Victoria saiu para a varanda. Lá fora, dezenas de repórteres esperavam, câmeras de TV, fotógrafos, jornalistas. A história já havia se espalhado. Helena abordou-a na varanda. Victoria, eu realmente não sabia de nada. Eu sei, Victoria disse gentilmente. Você também foi uma vítima dele. O que vai acontecer agora? Victoria olhou para a cidade brilhando lá embaixo. Agora, Helena, a justiça finalmente será feita e talvez Beverly Hills aprenda que classe não tem nada a ver com uma conta bancária. Enquanto Richard era levado algemado pela polícia passando pelo mesmo corredor onde ele tinha tentado humilhá-la horas antes, Victoria sentiu algo que não sentia há 20 anos. O que Richard descobriria nas próximas horas na prisão era que Victoria havia planejado cada detalhe não apenas de sua queda, mas também da reconstrução completa de sua própria vida, e que o Império Blackwood agora tinha um novo herdeiro que se certificaria de usar esse poder para proteger exatamente o tipo de pessoa que ele costumava pisotear. 6 meses depois, Victoria Temps Blackwood estava sentada no antigo escritório de Richard, agora completamente reformado. As paredes que antes exibiam troféus de arrogância, agora exibiam certificados de projetos sociais e fotos de funcionários promovidos de cargos básicos para cargos executivos. Richard havia sido condenado a 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. As acusações incluíam assassinato, fraude corporativa, chantagem e sonegação fiscal. Sua fortuna pessoal foi completamente confiscada para cobrir a indenização às vítimas. Victoria era apenas uma das muitas pessoas que ele prejudicou ao longo dos anos. Miss Temps Blackwood, disse Amanda, sua nova assistente executiva que havia trabalhado como faxineira no prédio. A revista Forbes está aqui para a entrevista sobre a transformação da empresa. Victoria sorriu. Em 6 meses, ela havia aumentado os lucros da empresa em 40, simplesmente tratando os funcionários como seres humanos, salários justos, promoções baseadas no mérito real e um ambiente de trabalho respeitoso criaram um nível de produtividade que Richard nunca havia alcançado com sua liderança tóxica. Helena se divorciou imediatamente e se mudou de estado com os filhos. Antes de partir, ela procurou Victoria para se desculpar pessoalmente. Você poderia ter nos destruído completamente, mas escolheu proteger meus filhos. Nunca esquecerei sua generosidade. Crianças não pagam pelos pecados dos pais. Victoria respondeu. Eles merecem a chance de ser pessoas melhores do que ele. O Dr. Hamilton agora trabalhava como consultor médico para a empresa, oferecendo atendimento gratuito a todos os funcionários. Nunca pensei que teria a coragem de fazer a coisa certa, ele disse a Victoria durante uma reunião. Você me ensinou que nunca é tarde demais para encontrar nossa dignidade. Patricia Weston e Vivian Chambers tentaram entrar em contato com Victoria nas semanas seguintes ao escândalo, mas ela os manteve a uma distância educada. Você riu de mim quando me viu como inferior. Agora você quer minha amizade porque descobriu sobre minha conta bancária. Isso diz tudo sobre você. A história de Victoria viralizou no mundo todo. Ela recebeu convites para palestrar em universidades sobre liderança e justiça social, mas preferiu se concentrar no trabalho real. Não quero ser famosa pelo sofrimento, explicou ela em uma rara entrevista. Quero ser conhecida pelo que construí depois. A empresa agora patrocinava bolsas de estudo para os filhos dos funcionários, um programa de microcrédito para empreendedores em comunidades carentes e havia criado o maior fundo de apoio à violência doméstica da Califórnia. Em uma tarde tranquila, Victoria recebeu uma carta da prisão. Era de Richard. Victoria. Eu sei que não mereço perdão, mas preciso que você saiba que você me ensinou que a pessoa que eu me tornei era um monstro.
Passo todos os dias tentando entender como eu se transformou em alguém capaz de matar o próprio pai por dinheiro. Seus filhos perguntaram sobre você na última visita. Eles querem conhecer a tia que protegeu a família quando o pai deles falhou. Com Victoria guardou a carta sem responder. O perdão foi uma jornada pessoal, mas a justiça já havia sido feita. Durante a entrevista com a Forbes, o jornalista perguntou: algumas pessoas dizem que sua vingança foi muito cruel. O que você diz sobre isso? A vingança teria sido fazer com ele o que ele fez comigo. Victoria respondeu calmamente: justiça é garantir que ele pague pelos crimes que cometeu e que outras pessoas não sofram o que eu sofri. Há uma diferença fundamental entre os dois. E que conselho você daria a pessoas que enfrentam injustiças semelhantes? Victoria olhou pela janela, observando os funcionários almoçando no jardim da empresa, que agora lhes oferecia respeito e dignidade. A melhor vingança não é destruir aqueles que te machucaram, é construir algo tão grandioso que a injustiça que você sofreu se torne apenas o primeiro capítulo de uma história de triunfo. Naquela noite, Vitória voltou para casa, não mais para o pequeno apartamento onde havia nutrido seus sonhos de justiça, mas para uma casa confortável, onde havia adotado duas crianças órfãs que, como ela, precisavam de uma segunda chance na vida. Enquanto ajudava as meninas com a lição de casa, ela pensou no pai que nunca conheceu de verdade, mas cujo sangue corria em suas veias. Henry Blackwood ficaria orgulhoso de ver que sua filha não apenas recuperou o que lhe foi roubado, mas transformou uma empresa construída sobre exploração em um símbolo de oportunidade e dignidade. A verdadeira vitória de Victoria não foi destronar Richard. Foi provar que quando você constrói poder com base na justiça em vez do medo, o poder se multiplica e beneficia todos ao seu redor. Richard tentou humilhar uma faxineira e acabou descobrindo que havia subestimado uma mulher. Mais importante, ele descobriu que a dignidade não pode ser comprada hereditariamente. Ted ou roubado. É conquistado através das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Se esta história de justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o bem sempre vence quando você tem a estratégia certa e que às vezes a pessoa mais perigosa na sala é aquela que todos escolheram ignorar.